Nós então retornamos agora com a segunda apresentação desse belíssimo coral do Instituto Bacarelli, sob a regência da Cláudia Cruz e com o pianista Jefferson Cini, a quem novamente nós pedimos uma salva de palmas. Nós mudamos aqui e nós vamos cantar uma música que é o nosso hino, né? Que é a música Semente da Manhã, do Gonzaguinha, que é o nome de uma escola que acho
Nós agradecemos imensamente ao coral do Instituto Bacarelli, à maestrina Cláudia Cruz, ao pianista Jefferson Cini e um agradecimento especialíssimo ao maestro Edilson Venturelli por compartilhar conosco esse trabalho extraordinário e que, sem dúvida, tem transformado muitas vidas, sobretudo vidas que são o foco deste encontro de hoje, as vidas de crianças e adolescentes. Certamente a manhã de cada um de nós ficou mais bonita, mais leve e com maior significado depois dessa linda apresentação. Seguimos então agora com a segunda etapa deste encontro, dando início ao debate no seminário Trabalho Infantil é Problema Nosso. Gostaria de chamar ao palco Leonardo Campos, da CEMET, recebido com uma salva de palmas. Também para que venha ao palco, Bruna Ribeiro, da Associação Cidade Escola Aprendiz. Bernardo Coelho, do Ministério Público do Trabalho. E Luciana Temer, do Instituto Liberta. Vai ter início agora esse diálogo que é extremamente qualificado. E nesse momento eu passo a palavra agora para o Leonardo Campos. Um bom debate a vocês. Olá, boa noite. Novamente, em nome da CEMET, em nome da SMADES, gostaria de agradecer a presença das pessoas que vieram para cá nessa manhã chuvosa, que nem de sexta-feira, nem sempre não é o melhor momento para se deslocar na cidade de São Paulo, como a gente sabe. Agradecer também quem está nos assistindo pela internet, pelo Facebook da SMADES, e dizer que esse seminário ele tem como mote, como já foi destacado aqui várias vezes, essa importância de que a gente atue em conjunto, né? Que a gente sempre esteja aberto ao diálogo, esteja aberto a rever as nossas perspectivas, em trazê-las, mas também ouvir os outros. E eu gostaria de agradecer, antes da gente iniciar, não só aos nossos convidados, aos nossos palestrantes, mas também todos os membros da CEMET pelo trabalho, pela abertura ao diálogo, pelo trabalho, pela disposição em conversar, em dialogar, que estão tendo aí em todos esses meses que permitiram que a gente criasse essas pontes e que a gente continue construindo. Da mesma forma, agradeço aos colegas aos colegas de SMADES, da Rede Socioassistencial, pela disposição também em contribuir. Muito daquilo que a gente traz aqui como política do município é baseado num aprendizado de ter dos nossos territórios, é baseado na experiência que vocês trazem. Então, muito obrigado por essa abertura, por essa disposição em contribuir para essas construções. Acho que podemos nos sentar para iniciar a nossa conversa aqui. A Adriana Alvarenga, que estava prevista para também ser uma das nossas participantes aqui do painel, está com Covid, não pôde participar hoje. Esperamos que ela esteja bem, que se recupere logo. E a gente tem certeza que não vão faltar oportunidades para a gente conversar e dialogar também no futuro. Bom, para a gente começar, eu vou ali já me posicionar no meu lugar correto. Vou convidar a Bruna para abrir aqui as nossas falas. Lembrando, ao longo de toda a nossa discussão, a gente tem alguns colegas que vão estar caminhando aqui nos arredores do público, com papeizinhos à disposição e canetas, para que vocês encaminhem perguntas para a gente fazer na segunda parte. Na primeira parte, a gente vai ter 20 minutos de fala para cada um das nossas participantes, e daí depois a gente vai abrir para as perguntas. Para que a gente até consiga organizar melhor o tempo, a gente pede para que essas perguntas sejam encaminhadas por escrito, para a gente poder ler e poder trazer essa discussão também. Bom, a Bruna, ela é jornalista, gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, autora do livro Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil. A Bruna também assina um blog no Estadão sobre direitos da criança e do adolescente e é uma valorosa membro da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, assim como toda a equipe da Associação Cidade Escola Aprendiz, tem feito contribuições muito valiosas para a gente, fundamentais para que a gente consiga
caminhar e evoluir. Então, Bruna, muito obrigado pela presença e por toda a sua contribuição. Bom dia a todos, a todas e a todes. Como o Leonardo falou, nessa manhã fria de sexta-feira, muito bom podermos nos reunir por uma causa tão importante que é o enfrentamento ao trabalho infantil, que eu sei que é uma causa diária de todos que estão aqui. Então, eu quero agradecer à Prefeitura de São Paulo, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na pessoa de Gustavo Felício, pelo convite, de Leonardo Campos também, cumprimentar a Luísa Murakami, da CEMET, o secretário Carlos Bezerra, prefeito Ricardo Nunes e demais secretários e autoridades, cumprimentar os meus colegas aqui de mesa, né, de conversa, a Luciana Temer, uma parceira super querida, Bernardo Coelho também, cumprimentar a apresentação do Instituto Bacarelli, fiquei emocionadíssima, acho que foram as grandes estrelas da noite, sem sombra de dúvidas. E é isso, acho que vamos começar. Eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui em PowerPoint, eu vou passando. Bom, Criança Livre de Trabalho Infantil, ele é um projeto da Cidade Escola Aprendiz, que é uma organização da sociedade civil que há quase 25 anos já atua nas agendas de educação integral, território e desenvolvimento integral e proteção de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Nós temos como estratégia de atuação o desenvolvimento metodológico no campo, disseminação de conhecimento e também contribuição na modelagem de políticas públicas. Apresentar aqui rapidamente 3 programas da nossa instituição: Centro de Referências em Educação Integral, Educação em Território e Aluno Presente. E, por fim, a nossa área Comunicação para o Desenvolvimento, que é uma área que entende a comunicação como uma importante ferramenta para o desenvolvimento social, e o Criança Livre de Trabalho Infantil, ele integra essa área. Também quero cumprimentar a Roberta Tasselli, que é a minha coordenadora nessa área, e a Mauricélia, que sem elas nada disso aconteceria. Então, Criança Livre de Trabalho Infantil, algumas pessoas até conhecem o nosso projeto pelo nome de Rede Peteca, porque ele foi criado em 2016 com esse nome, e em 2021 ele passou por uma reformulação em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a partir de discussões promovidas no Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, no contexto da Comissão de Educação Antirracista. Nós temos como eixos estratégicos, assim como todos os projetos do Aprendiz, a disseminação de conhecimento, pesquisa de campo e mídia advocacy, que é a incidência em políticas públicas. No ano passado, a gente passou por essa reformulação, não somente com a mudança do nome, mas também com a incorporação do eixo de educação antirracista, compreendendo o processo histórico do trabalho infantil no Brasil. Então, o trabalho infantil, ele tem ligação direta com a escravização das pessoas negras no nosso país. Logo com a invasão portuguesa, nós já tínhamos a presença, né, da exploração do trabalho infantil de crianças indígenas, crianças negras, e esses meninos, eles trabalhavam em geral nas lavouras, e as meninas dentro das casas, e também eram exploradas sexualmente, que é o tema que a Luciana Temer acredito que vai falar com muita propriedade. Então, desde o período colonial, essas crianças negras, elas eram exploradas. Eu trouxe uma fala aqui do Daniel Teixeira, que é diretor executivo do CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, que fala a respeito da Lei do Ventre Livre. Porque a Lei do Ventre Livre, ela, em teoria, libertou os filhos das mulheres escravizadas, mas na letra pequena da lei, ela dizia que essas crianças trabalhariam para os senhores dos escravos, para o senhor dos escravos até os 8 anos. Se o escravizador optasse por libertar essa criança, ele era indenizado pelo Estado brasileiro. Então, nesse momento, foi discutida uma reparação para o escravizador.
e se ele não libertasse essa criança, ela era obrigada a trabalhar para ele até os 21 anos de idade. Então, o Daniel Teixeira, que é também um advogado, ele sempre diz que o trabalho infantil já existia no Brasil, mas ele é institucionalizado neste momento a partir da lei do ventre livre. Então, na época, não existia essa ideia que a gente tem do conceito de criança como um ser humano em condição peculiar de desenvolvimento. As crianças eram consideradas mini-adultos, digamos assim. E aí toda a nossa legislação, depois disso, com o Código de Menores em 1927, depois o documento foi atualizado em 1979, esse começo, né, desses marcos legais trouxe uma doutrina da situação irregular. É até a partir desse nome mesmo do Código de Menores que a gente tem a diferenciação entre crianças e menores. Então, quem são as crianças e quem são os menores. E aí, somente nos anos 80 e nos anos 90, com uma forte pressão do movimento pelos direitos de crianças e adolescentes, depois que é promulgado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, também amparado pela Constituição de 88, quando surge a doutrina da proteção integral. Então, apesar disso, né, apesar de termos o ECA como uma lei de vanguarda, reconhecida mundialmente, inclusive, ainda temos muito a avançar na implementação dessa lei. Então, a gente sempre costuma, no projeto, trazer essa contextualização histórica, até para a gente entender de onde vêm esses mitos do trabalho infantil, de que é melhor trabalhar do que não fazer nada, de onde vem essa naturalização da violência. Então, o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é todo o trabalho realizado por crianças e adolescentes em idade abaixo da idade permitida pela legislação de cada país. No Brasil, o trabalho ele é permitido de todas as formas a partir dos 18 anos, de forma protegida a partir dos 16 e como aprendiz a partir dos 14 anos. Essa é uma matéria com certeza de conhecimento de vocês, mas só para a gente contextualizar aqui. Hoje no Brasil, como o secretário já trouxe, né, na verdade não é hoje, né? Em 2019, que é o último dado nacional que nós temos, mas certamente ele está desatualizado, principalmente por conta da pandemia, mas em 2019 nós tínhamos 1,768 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no país. E a maior concentração está na faixa etária de 14 a 17 anos, uma faixa etária que poderia trabalhar como aprendiz. Então, por isso é tão importante a gente cada vez mais apoiar a lei do aprendiz, para que esses adolescentes que precisam realmente trabalhar, trabalhem de forma protegida. E a gente sempre ressalta aqui que 66,1% dessas crianças são crianças negras. Aí eu trouxe alguns dados relacionados à pandemia. Ontem, a Fundação Abrinq divulgou um estudo que traz esse recorte justamente de 14 a 17 anos. Eles pegaram uma pesquisa trimestral relacionada ao trabalho, então, por isso que eles conseguiram extrair esse dado a partir dos 14 anos, porque, afinal de contas, é permitido o trabalho como aprendiz a partir dos 14 anos. Então, assim, é um recorte etário, né, não diz respeito a toda a faixa etária do trabalho infantil, mas já aponta para um aumento do trabalho infantil durante a pandemia, né? Então, aqui, de acordo com o documento, em termos absolutos, a comparação entre os últimos trimestres de 2020 e 2021 resulta em um aumento de 317 mil adolescentes de 14 a 17 anos de idade trabalhando em ocupações identificadas ao trabalho infantil. A fome, também um estudo bem recente, também nos revela o aumento da fome no Brasil, o quanto a gente regrediu, infelizmente, a números dos anos 90. Então, né, a fome também avança mais rápido no nosso país. E também tinha um dado do Unicef apontando o aumento do trabalho infantil em 26% entre maio e julho de 2020. E também eu trouxe aqui um dado a respeito da exclusão escolar, 5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola,
num estudo, né, referente a novembro de 2020, que também é um número semelhante aos anos 2000, ou seja, nesse sentido, um retrocesso de 20 anos. Por que eu trouxe todos esses dados? Porque o trabalho infantil, como já foi dito aqui, ele não é uma violência que caminha desacompanhada. O trabalho infantil, ele tem relação com outras violações de direitos, e para a gente garantir o enfrentamento ao trabalho infantil, a gente precisa garantir também, como foi muito bem colocado, inclusive pelo prefeito, promoção do emprego, geração de renda, profissionalização dos adultos responsáveis por essa criança, trabalho adolescente protegido, educação integral. Então, são muitas frentes, né? Então, por isso, as causas do trabalho infantil, elas têm total ligação com a vulnerabilidade social e também com o racismo estrutural. Somos o país, conforme indicam pesquisas, o 7º país mais desigual do mundo. Então, não é à toa que nós tenhamos tantas crianças trabalhando. E aí, quais são essas crianças? Acho que é uma pergunta importante, depois da gente trazer esse histórico, porque é comum ainda nós ouvirmos a reprodução de mitos do trabalho infantil. Então, é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada. E quando a gente reproduz esses mitos, a gente condena essas crianças a apenas essas duas possibilidades: ou trabalha ou rouba, ou trabalha ou fica em casa sem fazer nada. Quando, na verdade, a gente sabe que o direito de toda criança e de todo adolescente é estudar, é se divertir, é brincar, é cantar, é ter um convívio familiar e comunitário saudável. Porque as consequências do trabalho infantil são muito graves, consequências físicas, psicológicas, econômicas, não só a reprodução do ciclo do trabalho infantil e da pobreza, como traumas que são irreparáveis, muitas vezes, na vida adulta. Acidentes de trabalho e, muitas vezes, até a morte dessas crianças. Então, entre as nossas ações, a gente tem um site, livredetrabalhoinfantil.org.br, estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, convido todos vocês a nos seguirem, nos acompanharem, e na nossa plataforma de comunicação nós compartilhamos reportagens, estudos, análises, materiais formativos a respeito do trabalho infantil no Brasil. Alguns números, né, das nossas plataformas. Impacto das reportagens. A gente acredita que a comunicação ela é essencial na desnaturalização do trabalho infantil e, como a gente costuma dizer, já ouvi a Luciana dizendo isso algumas vezes, se a gente não tem uma demanda social, a gente não consegue pautar a política pública, e essa é uma verdade. Enquanto o trabalho infantil não for um problema para a população brasileira, ele vai continuar existindo. Então, nós entendemos que a reportagem, que a comunicação, de modo geral, é super importante. E aí temos um exemplo aqui de uma reportagem que nós fizemos a respeito do trabalho infantil nos blocos de rua, e a partir disso, o Ministério Público do Trabalho atuou em relação a isso, e junto à CEMET, e junto a atores super importantes, né, do nosso município, a prefeitura, nós passamos a realizar, inclusive, campanhas. Então, nós entendemos esse exemplo como um exemplo muito positivo, né, de impacto da reportagem. E nós temos em nosso site uma seção de fotojornalismo, onde nós registramos o trabalho infantil sem identificar essas crianças, preservando os rostos delas, e também nas reportagens nós trocamos todos os nomes. E aí esse trabalho em fotojornalismo, feito em parceria com o Thiago Queiroz Luciano, um fotojornalista muito, muito competente, muito parceiro nosso, esse trabalho resultou num livro que eu publiquei no ano passado, que se chama Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil. É um livro de 10 perfis de crianças e adolescentes, famílias em situação de trabalho infantil. Aí nós temos um 11º perfil, que mostra uma família que está conseguindo superar o ciclo do trabalho infantil. Então, aqui alguns tipos de trabalho infantil que nós denunciamos no livro, né? Trabalho infantil nas praias, no lixão. Esse menino é o da família que está conseguindo superar o ciclo do trabalho infantil, então essa foto dele indo para a escola. No campo, plantação de palmito, oficina de costura. A fome na pandemia, foi logo no comecinho da pandemia, ainda sem muitas informações, sem vacina, e a gente registrou
um restaurante que estava realizando doações de marmitas, né? Então, esses menininhos, todos os dias, eles ficavam na fila para poder almoçar. Trabalho infantil em lanchonetes, no comércio, nesse caso era um comércio da família. A mãe acreditava que estava fazendo o melhor para o seu filho, porque logo em frente ao comércio tinha uma boca ali de maconha, então ela entendia que se ele trabalhasse, ele seria protegido do tráfico, né? Aí no carnaval, nos cemitérios, que é um tipo de trabalho infantil que surpreende muita gente, mas acontece muito dia de finados, dia dos pais, dia das mães, eles vão lavar túmulos e vender flores e velas. Feira, que também é um tipo de trabalho infantil muito familiar e passa de geração em geração. Nas ruas, essa é a foto da capa do livro, né? Malabares, meninos malabares. E é isso. E aí, seguindo aqui nas nossas ações do projeto, vou mostrar algumas campanhas que nós já realizamos. Essa de 2018, campanha Copa do Mundo Sem Trabalho Infantil, também com abordagem da assistência social, também foi um projeto realizado em parceria com a SMADS, e aí nós divulgamos panfletos, materiais de divulgação, de conscientização, para que os frequentadores ali dos bares da Vila Madalena não contribuíssem para o trabalho infantil. Essa campanha que nós realizamos em escolas, bem com foco na indústria têxtil, também em 2018. Esse pai, ele é imigrante e ele não sabia da lei do aprendiz, e aí quando eu contei para ele que tinha a lei do aprendiz, ele ficou super animado, porque o filho dele estava em situação de trabalho desprotegido, e aí ele iria procurar informação, procurar ajuda para encontrar alguma vaga de aprendizagem. Essa campanha Escolha Ver, Exploração Sexual é Trabalho Infantil, também realizada no âmbito da CEMET. Teve o grito de carnaval, né, em 2019, aí antes de começar a pandemia. Alguns influenciadores que já apoiaram as nossas iniciativas. Repercussão na mídia, nós também temos o nosso site, que é uma mídia independente, podemos dizer assim, mas também temos como objetivo pautar a grande imprensa para que esse tema seja cada vez mais falado. Chegamos a receber alguns prêmios, também como essa reportagem multimídia, que conquistou o 3º lugar do Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo, que é do repórter Guilherme Soares. Difusão em pesquisa. Nós temos um mapa do trabalho infantil que é bem interessante para pesquisadores e para quem atua na rede de proteção, que é um mapa por estado, onde é possível realizar pesquisa por tipo de trabalho infantil, por faixa etária, por gênero. Também no nosso eixo de difusão em pesquisa, temos a publicação de guias e cartilhas, temos o guia passo a passo, prevenção e erradicação do trabalho infantil, guia para professores, como trabalhar o tema na escola. Nós acreditamos que essa interlocução com as escolas também é de extrema importância, porque a exclusão escolar e o trabalho infantil caminham juntos. Quando não sai da escola, essa criança tem um rendimento comprometido. Então, a gente tem até sugestões de atividades online, porque na época da pandemia, quando as atividades eram remotas. Também realizamos formação da rede de proteção. Então, fizemos uma formação com o Conselho Tutelar, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, também em 2017. Uma formação no Jardim Ângela, que ocorreu de abril de 2018 a março de 2020, com toda a rede de proteção. Então, foi uma experiência muito interessante de articulação com a saúde, a educação, a assistência social, Conselho Tutelar, todo mundo junto, conversando, né, numa grande roda, que é como deve ser a intersetorialidade. E temos também, como eixo, como já comentei, a busca ativa de crianças e adolescentes, a pesquisa de campo, que a gente começou ali em outubro de 2019 a março de 2020, em parceria também, caminhando muito junto com o Aluno Presente, que é um outro programa do Aprendiz que tem essa expertise de busca ativa. Então, a nossa primeira experiência foi com foco na indústria têxtil. Então, nós identificamos 129 crianças em situação de evasão ou em frequência escolar e 78 crianças em situação de trabalho infantil. E aí, também, aqui apresentando a nossa campanha sobre trabalho infantil
no shopping, que começou no Shopping Metrô Santa Cruz, mas depois nós chegamos a outros shoppings, né? Nós realizamos em julho de 2021 o Shopping Center Norte, Shopping Pátio Higienópolis 2019 e 2020, justamente essa metodologia de busca ativa de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nos shoppings, e também a formação dos lojistas, dos atores ali, dos profissionais dos shoppings e também dos seus frequentadores. A gente percebe a olho nu o quanto esse tipo de trabalho infantil vem aumentando, não só nos shoppings, mas em outros espaços privados de uso coletivo, como metrô, ônibus, aeroportos, estacionamento de supermercados, estacionamento de farmácias. E como o trabalho infantil é um problema de todos nós, a gente vem também produzindo conteúdo a respeito desse assunto, porque nós vamos precisar mobilizar a sociedade civil, os empresários também para o enfrentamento a essa forma de trabalho infantil. Nós publicamos em nosso site a metodologia, que ela inclui 6 passos, aí seria também vocês podem perceber que tudo que a gente apresenta aqui renderia uma conversa à parte, né? Mas quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a metodologia, ela está disponível no nosso site. E aí, trazendo algumas reflexões finais, nós entendemos a comunicação essencial no enfrentamento ao trabalho infantil, a partir da produção de conhecimento, para que a gente possa desnaturalizar essa forma de violência tão cruel que é o trabalho infantil, e o conhecimento gerado também a partir das metodologias, ele pode pautar, ele pode influenciar, pode inspirar políticas públicas e outras iniciativas. E a pesquisa de campo, todo esse trabalho que é realizado, inclusive assim, com muitos profissionais à frente desses projetos que eu mostrei para vocês. Eu sou jornalista, eu cuido muito da parte de comunicação, mas sem esses projetos a gente não teria o resultado que a gente tem, porque eles também nos alimentam nessa experiência do dia a dia. E a importância também da intersetorialidade, de que todos esses atores conversem. A gente teve o exemplo aqui mais cedo de secretários de diversas frentes, porque somente mesmo com políticas públicas intersetoriais que a gente vai conseguir enfrentar o trabalho infantil. E comprar, a gente já sabe que não é uma forma de ajudar, e a solução ela é complexa, ela é intersetorial, ela exige um compromisso de todos nós. Aí eu trouxe aqui uma poesia, um pensamento, porque quando a gente fala disso tudo, desses números, desses dados, às vezes a gente não pode terminar na desesperança. Inclusive, eu achei lindíssima a música, acho que Sementes do Amanhã, que eu falei, nossa, tem tudo a ver a música com essa poesia que diz assim, para que serve a utopia? A utopia está lá no horizonte, me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, que nós juntos não deixemos de caminhar, porque o trabalho infantil é problema nosso e espero que seja também solução. Tá certo? Eu deixei aqui os meus contatos, os contatos todos do projeto, e estou à disposição para continuar essa conversa. Muito obrigada. Obrigado, Bruna, pela sua fala. Acho que você trouxe uma série de pontos bem importantes que a gente pode discutir depois. A experiência de vocês com mobilização da sociedade, com campanha, com articulação de atores que saem de pontos de partida tão distintos, né, como a iniciativa privada, o sistema de justiça. Acho que esse é o grande desafio que a gente quer discutir aqui hoje. Passando aqui a palavra, então, para o Bernardo. O Bernardo é procurador do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Ele é especialista em mestre de Direito Constitucional, coordenador regional, membro da coordenação regional do Cor de Infância, também membros da CEMET, que têm contribuído bastante para as nossas discussões. Aí, acredito, desde a criação da CEMET, já todos esses anos, tem tido um papel muito decisivo, já fazendo jus a esse histórico do MPT
de ser dentro do sistema de justiça, dentro do sistema de garantia de direitos, esse ator sempre muito engajado, muito propositivo, muito aberto a dialogar. Então, Bernardo, muito obrigado aí pela sua presença, a palavra é sua. Bom dia a todos. Ainda não consigo, ainda não sou natural falar bom dia a todos, todas e todes. Isso ainda para mim, soa falso, eu não sei, não consigo, não é natural. Então, ainda fico no bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao convite da SMADS, na pessoa do Leonardo, a Bianca, já conhecia a Bianca de outro evento, né, da PET de Osasco, a Luciana, que todo mundo conhece a Luciana. Essa questão que me foi dada aqui, me pediram para falar. Eu até já cortaram a minha fala. A articulação para o trabalho infantil. Essa questão da articulação, o trabalho infantil é um fato que está presente, infelizmente, no nosso cotidiano, como a Bianca bem lembrou, né? Desde a lei do ventre livre, que foi dado um passe livre para a exploração do trabalho infantil, e a gente ainda não conseguiu mudar essa questão. Temos o ECA, né? O Brasil, para quem não sabe, foi o primeiro país do mundo a adotar a doutrina da proteção integral, consolidou no ECA, mas o ECA, o pessoal costuma falar que o ECA é uma lei que não pegou. Por quê? Pelo que a Bianca falou, a gente tem muito mito na nossa sociedade dizendo: ah, eu vou colocar ele para trabalhar, que é melhor, eu vou fazer aquilo. Gente, trabalhar, ainda mais depois da reforma da Previdência, vai todo mundo trabalhar até 75 anos. Para que a gente vai começar a colocar o menino para trabalhar desde cedo? O ideal, né, eu ouvi a fala do prefeito, do secretário, o ideal é que a família tenha trabalho, e a família tendo trabalho, isso vai romper o ciclo de pobreza que a gente tem na sociedade. Aquela família que é pobre, tem que colocar os filhos para trabalharem, esses filhos vão continuar no mesmo ciclo dos pais, são pais pobres, filhos pobres, netos pobres, e a roda roda. A nossa intervenção, tanto do Ministério Público do Trabalho, das entidades, do governo, é justamente essa, de romper esse ciclo de trabalho infantil. Isso é que a gente tem feito desde o ano de 2000, o Ministério Público do Trabalho criou a Cor de Infância, né? A Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Foi a primeira coordenadoria criada no Ministério Público, porque a gente, naquele momento, foi criado no ano de 2000, o trabalho infantil começou a ser pauta para a imprensa, para a sociedade e para o governo. Porque, se vocês lembrarem, até os episódios das carvoarias do Mato Grosso, o governo não admitia trabalho infantil no Brasil. Quer dizer, mas a partir desse trabalho que teve, aí depois nós tivemos a atuação do IPEC, da OIT, o Brasil se viu forçado a reconhecer, não, temos trabalho infantil, temos que fazer algo. E desse ponto, a gente vem tentando combater. Eu estou envolvido nessa temática desde o século passado, desde quando eu fiz meu mestrado, defendi em 1990, e já era sobre trabalho infantil. E eu venho continuando essa lida. Fui coordenador da Cor de Infância, né? Como o Leonardo falou, a gente é da coordenação que o trabalho infantil existe, mas nós somos só 3 pessoas aqui em São Paulo para combater isso. Então, às vezes, é até pesado. Hoje eu não estou na coordenação, eu vim substituindo a nossa coordenadora que está fazendo exames médicos. Mas o que a gente faz quanto ao trabalho infantil? Quando o Ministério Público do Trabalho recebe uma denúncia, por exemplo, crianças pedindo esmolas no supermercado, que isso é muito comum aqui em São Paulo. A maioria das denúncias são famílias com crianças pedindo esmolas nos supermercados. O Ministério Público, se ele for lá no local, a única coisa que ele vai fazer é assustar a família. Às vezes a gente chega com um aparato policial, e isso assusta a família. A família, às vezes, foge, e isso não resolve o problema. Por conta disso, nós criamos uma linha de atuação. Quando a gente recebe uma denúncia de trabalho infantil,
A primeira coisa que a gente faz é acionar a rede de proteção. Recebemos a denúncia, a gente vai acionar o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar. Por quê? Porque a assistência social nesse momento é importantíssimo. É a primeira pessoa que vai ter contato com a situação é a assistência social. Porque ela vai chegar, ela vai conversar com aquela mãe, com aquele pai. Normalmente, às vezes são famílias monoparentais, são pessoas ou que só o pai ou só a mãe cuidam das crianças. Normalmente são pessoas desempregadas. Se são mulheres, normalmente são mulheres abandonadas pelos maridos e que não pagam pensão. Quer dizer, eles têm que correr atrás do pão todo dia. O SMADS faz essa aproximação com essas famílias. O Conselho Tutelar vê a situação das famílias, se elas estão inseridas na escola, como está a situação de vacinas. Eles levam essas famílias para os programas sociais. Quer dizer, essa criança está lá porque tem um programa assistencial da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal. Então, a gente aciona toda essa rede de proteção para tentar solucionar. O SMADS, a assistência social indo no local, sozinha não resolve. O Conselho Tutelar também não resolve. Por que a rede? Porque quando a gente junta o que pensa o Ministério Público do Trabalho, no seu viés mais legal, a gente vê a assistência social, que vai olhar essa família de outro enfoque. Nós temos a educação, que vai olhar com outro enfoque. Então, essa comunhão de visões sobre o mesmo fato é que vai gerar um consenso de atuação. Quer dizer, quando a gente atua, a gente espera sempre que a gente consiga resolver a situação daquela família. Como? Pegando as crianças, retornando essas crianças para a escola. E nesse ponto, o que a escola tem que fazer? O que a gente ouve muito das crianças? A escola não é interessante. Eu sou discriminado na escola porque eu trabalho. Eu sou discriminado na escola porque eu sou trabalho, sou negro e sou pobre. Então, nós temos que, no foco da educação, nós temos que mudar essa abordagem para a criança. A criança, se ela é pobre, se ela trabalha, ela não tem que ser discriminada, ela tem que ser acolhida. Só com acolhimento que essa criança vai ter o sentimento de pertencimento a um grupo. E quando você consegue que essa família e essa criança pertençam a um grupo, a hipótese dela voltar a trabalhar diminui, porque ela tem o apoio. Quem é pai de adolescente, ou tem adolescente em casa, sabe que o adolescente, às vezes, ele se escora na sua rede, nos seus amigos, para tomar suas posições. Se essa rede é uma rede coesa, essa criança consegue. A gente viu o coral aqui, são crianças, adolescentes, que poderiam estar em outra situação, mas eles se sentiram acolhidos pelo programa, e com isso, a quantidade de adolescentes dessa comunidade que vão ser exploradas, seja no trabalho, seja sexualmente, diminui muito. A assistência social. Quando a assistência social recebe essa família, ela vai ver, se for a mãe, ela vai levar na Defensoria Pública para que ela possa receber, cobrar desse pai, porque a Constituição diz a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Quer dizer, se a família falha e o Estado falha, a sociedade não pode falhar, porque a sociedade é o último bastião para combater esse trabalho infantil. Então, vai colocar essa família, vai escrever em programas. E isso é muito interessante, porque quando nós fundamos, ainda no século passado, o Fórum Paulista de Erradicação do Combate ao Trabalho Infantil. Eu estava no grupo fundador, nós fizemos um evento no Palácio dos Bandeirantes, fantástico, mais de 600 pessoas. E desde então o Fórum vem desenvolvendo. O Fórum, quando a gente pensou no Fórum, várias pessoas da sociedade civil, Ministério do Trabalho, Ministério Público, nós pensamos assim, bem, a gente não pode fazer um fórum para combater o trabalho infantil sem ter a saúde do nosso lado, sem ter a educação do nosso lado. Eu não sei se tem gente de educação, mas vou falar com vocês. Quando nós fundamos o fórum,
foi a entidade mais difícil de trazer para o fórum, foi a educação. A educação não vinha. A saúde vinha, a assistência social vinha, mas a educação não vinha. E a gente viu. Hoje, aí a gente conseguiu trazer todo mundo para o fórum. O fórum funciona até hoje. Eu me afastei da coordenação do fórum, eu fui coordenador do fórum durante 6 anos. Me afastei porque a gente trabalha no esquema de rodízio. Porque lidar com trabalho infantil é uma demanda muito grande. Depois da criação do fórum, nós compusemos também o Comitê Estadual do PET, aqui em São Paulo. Era um comitê, né, formado por sociedade civil, saúde, educação, assistência social, na SMADs ainda sob a coordenação da Abel que coordenava, saudade da Abel. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom de mapear essas questões e trazer todos os parceiros nesse momento. Quando a gente começou a distribuir as bolsas do PET nos municípios, foi muito difícil, porque ninguém queria. Os municípios paulistas, ninguém queria a bolsa do PET. Por quê? Porque a bolsa do PET, porque trabalho infantil ainda era um palavrão, pegava mal. E por quê? Quando o município admitiu o trabalho infantil, ele recebia verba do governo federal. Mas, ao mesmo tempo, o município tinha que dar sua contrapartida. A gente, naquela época, não chama mais, era jornada ampliada, nem sei como é que chama hoje mais, mas naquele tempo era jornada ampliada. Ele tinha que tirar as crianças, quer dizer, o município tinha que ser engajado no trabalho infantil. Não era só receber verba. Receber verba é muito bom, mas a gente tem que ter engajamento. Por isso que a gente fez, durante isso eu não fiz em São Paulo, eu fiz quando eu trabalhava no interior. O que a gente fez? A gente chamava todos os candidatos a prefeito no município e fazia para eles um termo, eu quero combater o trabalho infantil, eu vou fazer campanhas contra o trabalho infantil. A gente tinha uma receptividade muito grande e a gente precisa fazer muito isso, a gente tem que falar muito, não pode sair do tema trabalho infantil, tem que ser pautado sempre. Porque se você não pauta, todo mundo acha que acabou. E eu gostei muito da fala do secretário do prefeito, né? Quando ele falou do índice que baixou de gravidez na adolescência, eu lembro que eu vi a Luciana falando no evento dia 18, e eu lembro que eu fiquei abismado com os números. Cheguei em casa e até falei, você sabe qual é a faixa etária que tem mais abuso? Gente, é muito pequeno, né? O Hospital Pequeno Príncipe, aquele monte de crianças abusadas. Gente, crianças de 3, 4, 5 anos. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar o trabalho infantil, a primeira coisa que me veio foi exploração sexual. Mas eu falei, eu não tenho estômago para isso. Eu não consegui. O caso que me fez parar e mexer com questão de trabalho foi de uma criança que foi morta porque ela foi sufocada durante um estupro. Gente, isso é de cortar o coração. Aí, quando eu vi o prefeito, o secretário falando, eu fiquei muito empolgado, porque no ano de 2013, nós criamos no Ministério Público do Trabalho um projeto chamado Políticas Públicas. Eu fui o primeiro gerente nacional desse projeto. O que é o projeto de políticas públicas? É um projeto em que nós chamamos o governo municipal e suas secretarias envolvidas para realmente atuar no combate ao trabalho infantil e, tão importante quanto o combate, a prevenção no combate ao trabalho infantil. E, aqui em São Paulo, o município escolhido para fazer esse projeto é São Paulo. Eu, inclusive, já parei o secretário aqui embaixo, já falei com ele. Secretário, nós vamos ter muito que conversar esse ano. Porque se a prefeitura quer mesmo fazer políticas públicas, nós vamos entrar em contato, nós vamos sentar com as SMADs, com a saúde, com a educação, com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, porque há uns anos atrás a gente fez uma campanha. Lugar de criança é no orçamento. Porque sem dinheiro, a gente não faz nada. Então, a gente precisa do envolvimento do prefeito, do secretário, e a gente vai tentar.
que saiu essa notícia da Brink, né? Já está circulando no nosso grupo de trabalho infantil essa questão. Aumentou muito a questão do trabalho infantil, principalmente nas ruas em São Paulo. E São Paulo é uma questão, tipo assim, São Paulo acho que é o 4º PIB, a cidade de São Paulo do Brasil. Quer dizer, quando a gente fala, vamos combater o trabalho infantil em São Paulo, se a gente pegar a grande São Paulo, são 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas é maior que muitos estados da federação. Então, o trabalho aqui é duro, mas a gente pode falar que se a gente conseguir ações efetivas do trabalho infantil, isso vai reverberar no Brasil inteiro. Porque se São Paulo conseguiu ações para prevenir e combater o trabalho infantil, a gente pode fazer isso em qualquer lugar do Brasil. Então, isso só depende desse engajamento, dessa vontade política e vontade de trabalhar. Eu sei que isso não falta para os nossos parceiros, vários parceiros, as ONGs, as secretarias governamentais. A gente sabe que os nossos parceiros têm vontade. Às vezes, lembrando o poema do Galeano, às vezes a gente dá 2 passos e a realidade corre 5. Mas não é um trabalho de Sísifo, a gente vai fazendo. Porque o orgulho da gente conseguir tirar uma criança do trabalho infantil, eu lembro quando eu uma vez fui fazer um trabalho em Franca, e nós ficamos lá uma semana, nós visitamos acho que 70 fábricas, e nós visitamos algumas casas, que lá eles pegam o trabalho de pesponto de calçados e dão para famílias fazerem. E eu fui na periferia e entrei numa casa, pedi autorização e entrei na casa. Realmente, eles fizeram um cômodo e tinha 4 máquinas. Trabalhava o pai, a mãe e 2 filhos. Aí eu sentei, puxei um banquinho e fui conversar com o pai. Mas por que você faz? Ele falou assim, o senhor viu a minha região? Se eu deixar meus filhos na rua, eles vão ser cooptados. Então, eu prefiro que eles fiquem comigo trabalhando do que na rua. Gente, eu não posso criticar o pai por isso. Ele está fazendo o que ele acha que é o melhor para o filho. Saí dali, voltei e fui conversar com o sindicato dos calçadistas. Eles tinham um projeto. Eu falei com eles, eu tenho dois adolescentes que eu preciso que vocês insiram no programa de vocês. Gente, em 2 dias, eles inseriram esses 2 adolescentes no programa deles, e esse pai veio me agradecer. Por quê? Porque eu tinha dado uma oportunidade para o filho deles. Então é isso. Esses pequenos prazeres que nós temos compensam o nosso trabalho. E com isso a gente amanhece revigorado para fazer esse trabalho. Então, a gente espera, estou vendo aqui 18 minutos, eu espero que a gente possa, a partir do lançamento desse programa tão importante, é problema nosso, é problema de todos, que a gente possa dar mais as mãos ainda e atacar esse problema para ver se a gente consegue diminuir essa grande chaga da nossa sociedade moderna. Agradeço a paciência de vocês e fico à disposição para a pergunta. Obrigado. Obrigado, Bernardo, pela sua fala, por trazer um pouco da sua trajetória também, dessa construção do trabalho infantil, da ideia de trabalho infantil como um problema, acho que complementando bastante a fala da Bruna, e disso saindo enquanto um tabu, algo que não era discutido, que não era reconhecido, até a gente conseguir, de fato, construir uma resposta institucional, interinstitucional a isso. Gostaria de passar a palavra agora para a Luciana Temer, dispensa apresentações, mas cumprindo aqui a formalidade, a Luciana Temer é advogada, professora de Direito da PUC e presidente do Instituto Liberta. Foi também secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, também pode trazer para a gente essas 2 perspectivas de estar em lugares distintos, né? No lugar de um órgão público, numa cidade do tamanho de São Paulo, com todas as dificuldades, e no terceiro setor, agora, nessa vivência agora. Obrigado, Luciana, pela sua presença mais uma vez, a fala é sua. Obrigada, Leonardo. Vou pedir para deixar um cronômetro aqui, pode, que eu estou sem celular também.
Obrigada, Leonardo, pelo convite. De novo, oi para todo mundo. Encontrei algumas carinhas conhecidas já aí fora, né? Matar a saudade um pouquinho. Falo que a gente sai da assistência, mas a assistência não sai da gente, né? A gente fica conectado. E aqui, na verdade, pegando a fala da Bruna e do Bernardo, eu vou fazer algumas provocações, né? Algumas reflexões. Eu acho que esse tema é muito difícil, né? Alguns temas são muito difíceis. E esse tema é um tema muito difícil mesmo, porque tem muitas camadas, né? A gente tem que olhar para isso com muitas camadas. A gente tem desde um trabalho que, de fato, um trabalho escravo infantil, né? E esses são os urgentes, uma repressão absolutamente urgente e tal. Você tem as situações que o Bernardo acabou de descrever aqui, onde famílias acham que estão preservando os seus filhos, e talvez seja verdade. A verdade é essa, a gente trabalha aqui com a vulnerabilidade social, não vamos ser hipócritas, não é? O tráfico está aí cooptando crianças, então, sim, às vezes um pai e uma mãe vê que aquilo é o que a gente quer, não é? É o ideal, não é? Mas temos que ser realistas, né? Qual é a opção que a gente vai construir para esta família, para que o pai possa ficar tranquilo, né? E a criança possa brincar ou trabalhar regularmente, quer dizer, como aprendiz, enfim, né? O desafio é muito grande, e a gente sabe que essa é uma questão que também está conectada à vulnerabilidade social. São Paulo tinha enfrentado e vinha enfrentando muito bem a questão do trabalho infantil. Teve uma ação que é muito anterior à minha chegada na assistência, mas eu sei que teve uma ação articulada muito forte do município de São Paulo, quem é mais antigo na assistência sabe disso, e conseguiu tirar muitos meninos e meninas dessa situação de trabalho infantil. E hoje a gente volta a ver essas crianças na rua em razão da crise econômica gigante que está acontecendo. Então, assim, é tudo muito difícil, porque eu vejo, né, quando a gente está, assim, o que a gente faz? A gente está lá comendo numa lanchonete, e chega aquela criancinha linda, pequenininha, com aquele paninho de prato, com aquela... Você se sente quase um monstro. Assim, a gente que conhece essa realidade sabe lidar com ela. Mas muitas vezes eu estou com pessoas que falam, não, vamos comprar tudo, porque aí ele já pode ir embora para cá. Não pode comprar. Mas como? A gente fica malvado, né? Você não vai comprar para ajudar essa criança. Aí você tem que explicar que, na verdade, isso é um processo perverso, que você alimenta a permanência da criança na rua. Então, assim, é muito complexo. Então, não tem solução. Questões complexas não tem solução fácil, né? Um dos aspectos deste trabalho, eu já falei aqui hoje, é a questão da exploração sexual, como Bernardo trouxe, a Bruna trouxe também, a questão da exploração sexual, o que me estranhou durante muito tempo, eu tenho que confessar. Quando eu comecei a trabalhar com a questão da violência sexual, e alguém me disse que exploração sexual era considerado trabalho infantil, me deu um desconforto, sabe? Eu falei, como assim trabalho? Não é trabalho infantil, mas é reconhecido como trabalho pela Organização Mundial de Saúde. E hoje eu vejo, Bernardo, o Ministério Público do Trabalho tomando ações, né? E eu vejo em alguns, agora eu não tenho os números na cabeça, mas os dados na cabeça, mas você deve ter ações que no âmbito criminal de exploração sexual foram infrutíferas, não resultou em nenhuma condenação, mas no âmbito do trabalho resultou, o que é bem maluco, mas assim, na verdade mexeu com o bolso do agenciador, não é? De uma forma bem efetiva. Então, a gente tem que olhar para todas essas questões. A exploração sexual, especialmente, e a Bruna falou aqui uma frase que eu sempre digo, né, Bruna, que para a gente buscar a solução para as coisas é preciso que elas sejam um problema. Para ser um problema, é preciso que a sociedade perceba como um problema. No que tange ao trabalho infantil, tem toda essa questão que realmente muita gente não acha que é um problema. Não acha que é um problema, né? Porque eu estou com meu filho estudando em casa. Porque também os problemas ficam problemas quando chegam em determinadas classes sociais, né? Porque quando está lá embaixo só, não é um problema meu, né? Então, assim, não está batendo na minha bunda aqui, está tudo bem, né? Desculpa a expressão, mas a verdade é essa. Então, tá ali, não, coitadinho, é bom, né, que trabalha, tal, então bota seu filho para trabalhar aí, cara, né? Então, enfim,
Tem esta lógica que a gente tem que olhar com cuidado. Agora, na exploração sexual é pior ainda. Sabe que nós fizemos uma pesquisa, e a gente está falando estou tratando de violência sexual e exploração. Quando você fala do que a sociedade conhece como abuso, você tem uma indignação absoluta, não é? Abuso, não é? Quando você fala da exploração sexual, a relação é completamente diferente. A gente encomendou uma pesquisa no Datafolha, para o Datafolha, em 2018, para entender qual era a percepção da sociedade em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes. E o resultado que nós tivemos foi de que 100% das pessoas sabiam que qualquer troca mercantil, qualquer pagamento por uma relação sexual com criança ou adolescente era crime. O que me surpreendeu, porque eu achava até que, se você falasse, uma das perguntas era com 10 anos, outra com 17, que fosse ter alguma dúvida em relação a 17. Mas não teve, todo mundo sabia que era crime. Aí, quando você perguntava do universo de pessoas que viram ou sabiam de uma situação de exploração sexual infantil, só 29% denunciavam. E por que só 29% denunciavam? Porque não tem importância. Porque na exploração sexual, a vítima sai do lugar de vítima e passa a ser culpabilizada pela situação que está. A gente fez um trabalho pelo Liberta de sensibilização de professores da rede pública do Estado de São Paulo, de educação, e municipal, e também no Pará. E era impressionante como a gente via a diferença da reação dos professores quando você falava da situação do abuso, né, que eles chamam que é estupro de vulnerável, na verdade. Quando você falava dessa forma, tinha uma coisa, não, mas uma impotência, um desejo de fazer. Né? Quando você partia para a exploração sexual, a menina era uma vagabunda. É isso. Né? E a hora que o professor e a professora acham que a menina é uma vagabunda, aí é este o olhar da sociedade sobre essa menina, sem entender que esta menina, normalmente, é a menina que estava na situação de violência anterior. Né? E ele nem consegue enxergar que esta menina que estava aqui é a mesma menina que está aqui. Que, para quem não assistiu, eu recomendo que assista Um Crime Entre Nós, que foi um documentário que nós fizemos em parceria com o Instituto Alana e com o Maria Farinha, que fala um pouco dessa lógica, né? Como a menina é culpabilizada, ela gosta de dinheiro. Né? Então, assim, é tão difícil, e acho que o nosso esforço como sociedade, não, na verdade, o nosso esforço como militantes, porque aqui nós estamos num ambiente de militância, é primeiro levar esta reflexão para fora da nossa bolha. Porque aqui eu estou pregando para convertido. A verdade é que todo mundo aqui que trabalha com criança e adolescente sabe desta realidade. Não é? Então, é super importante para que a gente possa se fortalecer na busca dessas soluções, não é porque, de fato, é uma utopia, a gente precisa ir atrás dessa proteção à criança e ao adolescente da forma mais ampla possível. Então, é super importante isso aqui. Eu sempre acho, Leonardo, que esses espaços são espaços de fortalecimento interno, psicológico, sabe? Porque a gente encontra aqui iguais que estão na mesma luta, que estão na mesma militância e que sentam junto para pensar soluções e trazer também enfrentamentos que estão tendo e como é que a gente sai disso daqui, como é que eu vou buscar e de repente alguém tem uma boa ideia, isso já aconteceu comigo no território tal e a gente vai trocando essas informações e se ajudando mutuamente. Mas eu acho que, para além desses espaços, que sim são de convertidos, mas que são muito importantes, a gente tem que tirar esse assunto. A gente precisa levar para fora desses espaços. Porque aí você começa a criar um desconforto social de verdade. Nós, na gestão pública, de alguma forma, sabemos que a gente só vai buscar solução para aquilo que é um problema e que há pressão social para que se resolva. É preciso que haja pressão social para que se resolva a questão do trabalho infantil, da exploração sexual. Não é? Enquanto isso não for, de fato, um grande desconforto, tem iniciativas muito importantes como essa, que a Secretaria de Assistência Social está assumindo, né? Assim, é um trabalho hercúleo de cada um de vocês e da política pública,
Porque quando a gente fala, logicamente, em criar política pública, a gente não está dizendo que as pessoas não estão se esforçando e criando. Mas na dimensão que precisa acontecer, é muito difícil. Aqui se falou em trabalho intersetorialidade. Quem está na gestão pública sabe a dificuldade desse trabalho de intersetorialidade, porque cada um está na sua caixinha. Né? Então, como é que a gente convence todo mundo a trabalhar junto? Todo mundo somar esforços. E eu a gente não tem resposta mágica. Eu já tive sentado onde o Bezerra está e não resolvi a questão do trabalho infantil. Né? Ninguém tem varinha mágica, a gente tem esforços que vão se somando. E aí, eu queria aproveitar esse tempo para falar de uma preocupação enorme que eu estou neste momento. Né? E queria criar este desconforto aqui entre as pessoas, que é a questão da aprovação da educação domiciliar que está no Senado Federal. Isto me arrepia até o último fio do cabelo. Eu penso nisso 24 horas por dia, porque este é um risco para a questão do trabalho infantil absurdamente gigante, sem falar da violência. Não é? Nós temos feito um processo de advocacy junto ao Congresso Nacional já há algum tempo. Né? Esta lei já ia passar debaixo do tapete aí, há uns 6, 7 meses atrás. Nós fizemos um processo forte aí de denunciamento, segurou, teve uma revisão do projeto de lei. Agora, no mês de maio, ironicamente, foi aprovado, aliás, no dia 19, no dia seguinte, ao 18 de maio, foi aprovado Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. E vocês sabem o risco que é a aprovação de uma lei como da educação domiciliar, onde, de fato, os pais vão poder não mandar os seus filhos para a escola. Não é? Num país da altíssima vulnerabilidade social que nós vivemos, onde a escola é este espaço de proteção, né? Eu vou dar um dado aqui para vocês, só para deixar a gente mais inquieto. Aqui no Brasil não tem esse estudo. Aqui no Brasil a gente sabe que a violência ela é preponderantemente intrafamiliar. Isto é um dado do Ministério da Saúde, é dado do Fórum Brasileiro de Segurança. Mais uma coisa só sobre exploração sexual, que eu falei do Fórum Brasileiro, agora lembrei. Nós sabemos aqui a dimensão da exploração sexual no Brasil de meninas e, infelizmente, cada vez mais meninos também. Mas alguém aqui trabalha perto do terminal de cargas Fernão Dias? Então, não precisamos falar desse assunto, você pode subir e vir dar uma aula para a gente sobre exploração sexual. Você veja, a Childhood, a organização Childhood, junto com a Polícia Rodoviária Federal, que tem este trabalho, né, com a questão da prevenção da exploração sexual nas estradas. Em 2020, um mapeamento feito pela Childhood com a Polícia Rodoviária Federal apontou mais de 3.600 pontos vulneráveis de exploração sexual só nas rodovias federais, não entrou em cidade nenhuma, só nas rodovias federais. E aí eu pergunto para vocês, onde está a exploração sexual no Anuário Brasileiro de Segurança? O Anuário Brasileiro de Segurança, todo ano, é publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança, que é uma organização maravilhosa, que eu respeito muito, que é seríssima e que é a maior referência para a construção de políticas públicas de segurança. Não é? Eles são seríssimos. E a gente vem provocando há 3 anos o Fórum. Esse ano vai lançar com os dados de exploração sexual, que são poucos porque as pessoas não denunciam. Não é? Mas, pelo menos, vai começar a jogar uma luz nessa questão, porque até hoje nós sabemos os números dessa exploração e ela não está registrada no Anuário Brasileiro de Violência, como se não existisse. O que não existe, gente, não está no mundo, né? O que não é falado não está no mundo, se não está no mundo a gente não tem que olhar nem enfrentar. Muito bem, mas vou voltar para o homeschooling para dizer o seguinte, os dados da violência intrafamiliar, ela existe. Tanto existe que, agora 2 semanas, foi promulgada a Lei Henri Borel, que vocês acompanharam, que é uma lei, na verdade é um paralelo da Lei Maria da Penha, da mesma forma que a Lei Maria da Penha reconhece a violência doméstica contra mulheres, a Lei Henri Borel reconhece a violência intrafamiliar doméstica contra crianças e traz medidas protetivas. Não é? E aí eu me pergunto, que maluquice é essa que a gente reconhece
que esta violência é preponderantemente intrafamiliar, que a gente faz uma lei de medidas protetivas contra essa violência e a gente está à beira de aprovar a educação domiciliar, não é? Quando essa criança não vai mais precisar ir para a escola. E agora eu vou trazer um outro dado, que é da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Essa pesquisa não existe aqui, mas existe nos Estados Unidos. Uma pediatra da Universidade de Wisconsin, a Barbara Knox, ela fez uma... Estamos falando dos Estados Unidos, tá? Não de Brasil. Fez uma pesquisa com 5 centros pediátricos grandes e constatou o seguinte: crianças e adolescentes vítimas de violências graves, inclusive letais. Não é? Do grupo de crianças que estavam neste quadro e foram analisadas, 47% haviam sido retiradas da escola para a educação domiciliar. E 25%, Bernardo, nunca estiveram matriculadas na escola. Aí eu falo isso, e as pessoas que defendem a educação domiciliar dizem: você está querendo dizer que as famílias que querem ficar em casa são violadoras? De jeito nenhum. E de jeito nenhum mesmo, não estou sendo irônica, eu sei que tem famílias ótimas que acreditam neste modelo. Mas não vai poder. Não vai poder porque, do mesmo jeito, tem famílias ótimas, tem famílias não ótimas, não é? E quando uma criança vai para a escola, alguém vê a violência. Deste grupo de crianças analisadas, tinham crianças, a média de idade era 7 anos e meio, tinham crianças há 8 anos em sistema de tortura familiar. Então, isso é uma provocação só, na verdade, a minha fala, eu fui pega de surpresa pelo convite aqui da SMADS, né? O Gustavo me ligou de como eu vinha fazer a minha fala do Agora Você Sabe, me convidaram e eu aceitei com muita honra participar desse painel, mas é uma provocação. Eu acho que, assim, esse espaço é um espaço super importante. A SMADS está lançando esse programa, que é um programa super importante e que vai na linha de tudo que a gente acredita, que é o correto. Né? E que esse espaço seja, de fato, um espaço de fortalecimento de quem está nessa luta, sabendo sempre que precisa levar essa luta para fora da nossa militância. E, para isso, a gente precisa se municiar de dados. Os dados existentes são muito importantes, porque eles fundamentam o nosso discurso. Vai ter gente que não vai ouvir e tal, mas dado não dá para questionar. Né? O resto é opinião. Opinião, cada um tem a sua. Dado está aqui registrado, e a gente vai ter que olhar para ele de outra forma. Então, fica essa provocação, e aqui convoco a todos para militarem contra a educação domiciliar. Porque ninguém que trabalha com proteção à criança e adolescente pode pensar, né, em ser favorável a esta educação domiciliar. É isso. Bom, obrigado, Luciana. Lembrando que a gente está com 2 colegas, a Jaque desse lado, o Matheus aqui, a Bel e a Maíra, 4 colegas, na verdade, com os bloquinhos, os papeizinhos à disposição para quem queira enviar uma pergunta. Então, é só levantar a mão que eles entregam para vocês. Para começar aqui, enquanto a gente não recebe as perguntas, fazer uma pergunta nesse sentido. Acho que foi muito que a Luciana trouxe de uma forma bastante forte, que é essa necessidade de furar as bolhas. E essa é a dificuldade que a gente se depara o tempo todo quando a gente discute na CEMET. A gente, no início desse ano, começou a discutir como melhorar, para entender, a gente queria mapear na época a gente ainda chamava de denúncias, né, as ligações para um 156, para reportar situações de trabalho infantil. Porque a gente queria entender quantas por dia, em que momentos, e daí, para nossa surpresa e grande decepção, a gente percebeu que na cidade de São Paulo, em todo o ano de 2021, foram 130 ligações para um 156, solicitando, né, atendimento social, reportando situações de trabalho infantil. E daí, algo que a gente se colocou esse ano como um dos nossos objetivos é entender por que essa participação, né, esse engajamento tão baixo das pessoas em geral, né? Por que não se liga para um 156? Isso está relacionado a uma naturalização do trabalho infantil, não vem como problema, ou talvez elas estejam só descrentes que elas conseguem, né, resolver, que o governo, o poder público, tem uma resposta a dar para essa situação. Acho que, como a Luciana trouxe também, diante de uma criança que está vendendo algum produto, naquela situação na sua frente,
talvez não seja o mais natural para alguém instintivamente ligar para um 56, certamente é muito mais, né, essa vontade de dar uma resposta àquilo rápida, e que talvez a gente ainda não mostre, a gente ainda não esteja preparado para mostrar que a gente é capaz de dar uma resposta, se não rápida, mas possivelmente mais efetiva. Então, a minha pergunta para vocês, para a gente começar a discussão, é como vocês entendem que a gente consegue começar a furar essa bolha? Como a gente pode sair da experiência de vocês, o que tem dado certo e o que a gente ainda pode fazer para tentar avançar nesse sentido? É um desafio mesmo. A gente costuma conversar sobre isso na CEMET. Eu acho que a naturalização do trabalho infantil, ela tem a ver com o que a gente comentou agora na apresentação, também em relação ao racismo estrutural, enfim, até a Luciana trouxe muito bem. Às vezes a gente defende o trabalho infantil, mas para quem que a gente defende esse trabalho infantil? Porque o filho das famílias com mais recursos financeiros está na escola, em período integral, na escola bilíngue, na natação, no judô, no balé. Então, na verdade, quando a gente diz que é melhor trabalhar do que roubar, a gente naturaliza esse trabalho para uma parte da sociedade. Então, eu acho que tem essa naturalização tem a ver com o racismo estrutural da nossa sociedade, e aí nós, no Criança Livre de Trabalho Infantil, entendemos também a importância da promoção da educação antirracista, para que, em primeiro lugar, as pessoas passem a enxergar o trabalho infantil como uma violência. E aí, sim, a partir dessa primeira sensibilização, esperar que essas pessoas tenham uma atitude em relação a isso. Nessa curva de engajamento, como nós chamamos, em primeiro lugar, a gente precisa levar informação, mostrar que existe, apresentar os dados. O nosso trabalho em fotojornalismo é muito nesse sentido também, porque às vezes a gente mostra os números ou pesquisas e isso não toca o coração das pessoas. Hoje, com a apresentação do coral, a gente percebe o quanto, muitas vezes, uma outra forma de comunicar atinge mais as pessoas. Então, o nosso trabalho com fotojornalismo também é nesse sentido. De tocar as pessoas pelo sensível, mostrar quem são essas crianças, que elas têm uma história, que elas têm sonhos. Aquela menina, por exemplo, que eu mostrei no lixão, o sonho dela é ser médica, ela tem 10 anos. E é, assim, uma contradição muito grande, você vê uma criança vivendo numa situação insalubre, sonhando em ser médica. Mas, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos sensibilizar. E aí, depois, divulgar realmente essas ferramentas de denúncia. Eu acho que quando a gente usa a palavra denúncia, a gente assusta um pouco também. A gente vem no projeto usando o termo comunicar às autoridades, acionar as autoridades, para ver se a gente consegue ajudar, porque quando a gente fala denúncia, muitas vezes parece que você vai prejudicar essa família, que você vai denunciar e essa família vai ser culpabilizada, ou essa criança vai ser criminalizada, e o nosso objetivo jamais é esse, jamais é criminalizar essa família, mas sim proteger a família. Então, acho que é preciso também a gente mostrar que, quando você disca 156 ou disca 100, o caminho dessa denúncia, né, desse comunicado às autoridades, é para a proteção dessa família, para que a rede de assistência social chegue a essa família, verifique se ela está cadastrada em programas de transferência de renda, se essa criança está matriculada na escola, se ela frequenta atividades no contraturno escolar, enfim. Eu acho que elucidar mesmo esse caminho da denúncia, da chamada denúncia, e divulgar por meio de campanhas de mobilização social mesmo. Então, em primeiro lugar, nessa curva de engajamento, em primeiro lugar, essa comunicação mais ampla, de sensibilização, mostrar que é um problema, e depois mostrar que o caminho da denúncia, por que comprar não é a melhor forma de ajudar, e por que denunciar é a melhor forma de ajudar. E, claro, ter as respostas suficientes do poder público, porque também a gente precisa de políticas públicas. Muitas vezes, quando você se depara com a família, a gente entra nesse discurso de não pode, como a Luciana falou. Mas, de repente, essa família realmente entende, é o melhor que ela pode fazer, né?
ela também está vulnerabilizada. Acho que é isso, espero ter contribuído. Obrigado, Bruna, pela sua resposta. Você não sei se quer complementar algo sobre esse tema também. Só achei muito interessante a fala da Bruna em relação à linguagem, né, que é uma coisa que no Liberta a gente tem tomado muito cuidado e olhado muito para essa coisa de como é que se comunica, como que a gente fala, assim, porque às vezes uma palavra, e aí eu não sei como é que está a comunicação, mas realmente a diferença entre denunciar e ajudar faz muita... Pode fazer muita diferença mesmo, né? Só reforçando aqui que eu achei muito... Não, essa é justamente uma mudança que a gente acabou de fazer na forma como a gente divulga, foi tirar o termo denúncia do 156. Essa questão que a Bruna falou é muito importante, porque quando a gente fala de trabalho infantil só existe para pobre. Não é, porque os malefícios acontecem lá. Os nossos filhos estão na escola, não estão no trabalho infantil. Por isso que foi tão importante, na questão do assédio, a campanha do Me Too. Porque mostrou. Pessoas famosas foram objetos de assédio sexual. É preciso mostrar. Eu tive um problema com um candidato a prefeito uma vez, que eu fui falar com ele dos malefícios do trabalho infantil, ele falou assim, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu falei, senhor prefeito, o senhor começou a trabalhar com 12 anos na empresa do seu pai. Você estava super protegido. Aí eu falei, olha os filhos que começaram a trabalhar, os filhos dos empregados da sua empresa começaram a trabalhar, se eles hoje conseguiram fazer o que você faz. Então, esse é um aspecto muito importante, sair da bolha. Obrigado, Bernardo. Passando aqui para uma pergunta que chegou do público, para a Luciana Temer. Pergunta como cuidar de alguém que sofre o impacto da violência sexual. Então, como vocês têm trabalhado, como vocês entendem que esse cuidado deve acontecer? Bom, primeiro que assim, a gente tem olhado muito mais para a questão, lembrando que a gente não lida com vítimas, né, a gente lida com o processo de conscientização, mas a gente tem se preocupado muito mais com a questão do acolhimento, e aqui fica de novo a lógica da denúncia e da ajuda, né? A gente tem se preocupado muito mais com o acolhimento da vítima do que a criminalização do abusador. Não que não tenha que haver, tem que haver e é super importante. Mas o passo mais importante, a gente entende, e aí, lógico, que esse acolhimento depende da idade da vítima, da circunstância, da violência, tem muitos fatores. Mas, indiscutivelmente, acolher a vítima para que ela entenda que está sendo acreditada, entenda que não está sendo culpabilizada, né, e que tem o apoio de alguém que ela confia. Só para falar, eu tenho 2 irmãs psicólogas, sabe, e elas me ensinaram uma coisa, da tal da tríade do trauma. A tríade do trauma é o seguinte, às vezes a violência sexual não é o que mais traumatiza a criança. O que mais traumatiza a criança é ela chegar num elemento de confiança, como uma mãe, por exemplo, contar e não ser acreditada. Aí o trauma se instala. Então, como exemplo, acho que depende muito da circunstância, mas o acolhimento da vítima é a primeira coisa que tem que se pensar sempre. Obrigado, Luciana. Mais uma pergunta aqui é sobre o entendimento que o CNJ publicou recentemente sobre o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. E ele pede para aqui os nossos convidados comentem o que eles entendem que são os impactos dessa mudança de entendimento, né, que tem sido cada vez mais aplicada, que a gente tem visto sendo cada vez mais aplicada nos últimos anos. Mas esse entendimento não é do CNJ, isso está na lista TIP da OIT há muitos anos. São quando a OIT fala das piores formas de trabalho infantil, não é que somente essas são indesejáveis. Elas são mais indesejáveis porque são as mais danosas para as crianças e adolescentes. Por isso que foi criada essa denominação piores formas. Mas se vocês consultarem a lista TIP, tem 300 casos de... O que a OIT pretendeu com isso foi focar nesta questão. Por exemplo, tráfico de drogas é um dos piores casos de você erradicar o trabalho infantil. A gente podia falar horas sobre essa questão, mas a pior forma já existe
E só depende, como eu falei, do reconhecimento local para que a gente possa combater. Aqui a pergunta que vem da... Aqui a gente tem uma pergunta sobre atuação, é um tema que tem sido recorrentemente trazido à CEMET também, que é sobre a atuação do Conselho Tutelar diante dessas situações. É claro que a gente não tem aqui ninguém do Conselho Tutelar para falar em nome do Conselho, e a gente sabe que há algumas áreas aí cinzentas dentro desses entendimentos sobre a atuação do Conselho Tutelar, mas entendendo que esse é um ator de fato central e que deve fazer parte dessa discussão, gostaria de entender também como vocês têm visto essa atuação, qual a expectativa que vocês têm institucionalmente sobre essa atuação. Eu tive até conversando quando cheguei aqui, né, que eu conheci pessoalmente o Leonardo, que eu só conhecia virtualmente de reuniões da CEMET. Eu participei no ano passado de um grupo do Conselho Tutelar em que nós reformulamos o manual de ação conselheira. Realmente tem uma zona muito, como a gente fala no direito, né, uma zona gris, uma zona cinzenta, uma zona turbulenta. Até onde que o Conselho Tutelar pode ir, até onde o Conselho Tutelar não pode ir. Gente, aí, né, apesar de ter sido convidado pela Prefeitura, né, eu tenho que falar, nós fizemos, no ano retrasado, visita a todos os conselhos tutelares de São Paulo. Eu fui no Conselho Tutelar do Emboimirim e mais outro. Gente, não tinha nada no Conselho Tutelar, móveis caindo aos pedaços, eles não tinham um espaço para acolhimento de crianças, o prédio estava caindo aos pedaços. Aí, esse conselho que ficou sob a minha tutela, eu consegui destinar uma verba, nós pintamos o Conselho Tutelar, compramos arquivos, eles não tinham local para guardar as pastas das crianças. Compramos aqueles emborrachados, brinquedos, porque eles recebiam crianças, a criança ficava sentada no chão. Então, eu valorizo muito o trabalho dos conselhos tutelares, porque eles são a ponta de lança. É a primeira, quando acontece qualquer coisa, é o Conselho Tutelar. Eles têm muito trabalho e precisa de mais valorização, mais atenção, melhor capacitação eles têm muito boa vontade para trabalhar, mas eles precisam de ter materiais humanos, eles precisam ter carro, precisam ter motorista para levar essas pessoas. O Conselho Tutelar não tem que pegar o carro dele para verificar uma ocorrência. Isso tem que ter no Conselho Tutelar um carro e um motorista para essas pessoas, porque quando acontece o problema, eles têm que se deslocar imediatamente. Então, mas isso eu pretendo, quando a gente for trabalhar o projeto de políticas públicas, eu quero enfocar isso lá com a Prefeitura. Bom, mais uma pergunta. Essa é bem difícil, essa também é igual a da furar a bolha. Quando percebemos que os programas de transferência de renda não suprem as necessidades e o trabalho infantil permanece. A gente sabe que, na nossa experiência, a maioria dessas crianças e adolescentes que estão em trabalho infantil, as suas famílias já recebem os programas de transferência de renda e ainda assim estão nessa situação. E a questão e ainda destaca aqui na questão, né, que a soma da renda gerada com a prática do trabalho infantil é muito superior ao que nós estamos oferecendo em troca. Né? Então, acho que isso conversa muito com a fala da Luciana também, né? Qual é a nossa opção? Qual é a alternativa que a gente oferece? Então, gostaria de ouvir de vocês, assim, o que a gente poderia trazer como resposta a isso, além da transferência de renda que a gente já tem oferecido. Sandra, eu me lembro de alguém da assistência me contou que os engraxates de Congonhas, que era uma das coisas, ganhavam R$3 mil por mês. Que geração de renda, que transferência de renda que vai suprir isto? E aí, o que a gente faz? Aí o trabalho, eu lembro que me contaram, não fomos nós, nossa gestão responsável por esse trabalho, foi anterior. E qual foi o trabalho que fizeram? Foi um trabalho de conscientização e inibição dos consumidores. Então, na verdade, foi quase um constrangimento, o aeroporto gerou um constrangimento para que as pessoas não fossem engraxar o sapato lá, porque a verdade é que o menino
conseguir uma renda de R$3.000 por mês. É um drama, né, gente? Assim, é uma dificuldade. Porque aí você tem que fazer uma conscientização da importância da escola, do lugar que a criança tem que estar, e a geração de oportunidades. Tudo bem, você não vai ganhar os R$3.000 agora, mas esses R$3.000 não vai resolver a sua vida lá na frente. Se você ficar na escola, tem que ter uma perspectiva de que um dia você ganhe muito mais do que R$3.000, porque um dia, se você investir... Quer dizer, mas é todo um discurso. Bruna, quero que você complete, que eu já tenho meus argumentos aqui. Porque eu acho que é isso, é um trabalho hercúleo, mas é uma mudança de cultura. Sempre que a gente fala, e a gente está falando aqui de mudança de cultura, toda vez que a gente fala em mudança de cultura, é um trabalho árduo de muito tempo, e muito tempo, mas que a gente tem que ir batendo. Sim, eu concordo. Das crianças e adolescentes também que eu conversei para as reportagens, nos faróis, muitas delas tiravam R$150 por dia. E quando a gente não... Sem falar do tráfico de drogas, que também, como já foi mencionado, é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, e esse valor acaba sendo ainda maior. Então, um ponto interessante da gente pensar é que esse menino que é engraxate, que ganha R$3.000 por mês ou que está nas ruas, assim que ele completa 18 anos e que ele deixa de ser, não só 18 anos, né, mas nesse amadurecimento, quando ele deixa de ser criança, ele não vai ser recebido pela sociedade com a mesma empatia, digamos assim. É um menino que vai ser criminalizado e tudo aquilo que a gente sabe o que acontece. Então, esse processo de mudança de cultura, mesmo de conscientização de que esse valor ele é temporário e que se essa pessoa não se profissionaliza, não estuda, ela vai ser condenada à reprodução do ciclo da pobreza. E até porque, geralmente, os pais também começaram a trabalhar cedo e não conseguiram romper esse ciclo. Agora, lógico, a gente precisa de portas de saída. Aquele caso do livro, que encerra o livro, que também está publicado no Criança Livre de Trabalho Infantil, que é um caso de uma família que estava conseguindo romper o ciclo, e uma família de mulheres cuidando das crianças, né, a avó com as filhas dela, que já tinham filhos, e esse trabalho de mudança de cultura, de conscientização, surtiu um efeito muito grande nesse caso em específico, né? Lógico que cada caso é um caso, mas essa mãe, conversando, ela ampliou muito a consciência, e inclusive ela falou desse tema de gravidez precoce, porque ela foi mãe adolescente, ela falou, eu quero que a minha filha estude, que ela se profissionalize, que ela depois escolha se ela quer ser mãe ou não. Então, todas essas violações que estão interligadas. Então, acho que tem, sim, esse trabalho educativo, mas tem também a importância da promoção de políticas públicas, não só em programas de transferência de renda, mas também profissionalização dos adultos, educação integral e de qualidade, e todas essas políticas públicas que precisam acontecer de forma intersetorial para a redução da pobreza mesmo, redução de desigualdade e até moradia decente, porque você vai visitar essa família, você vê que não tem saneamento básico, que não tem energia elétrica. Então, acho que é um problema estrutural mesmo, da pobreza multidimensional, e a gente precisa de políticas públicas também que respondam a isso. Obrigado, Bruna e Luciana. Temos mais uma pergunta sobre o Conselho Tutelar aqui, mas para que a gente, acho que para a gente consiga dar uma resposta mais completa a essas dúvidas que têm surgido, eu chamei aqui a nossa colega Isabela Pessoni, da Secretaria de Direitos Humanos, que está muito mais próxima e tem trabalhado diretamente com os conselhos tutelares, para que ela possa, né, trazer também uma resposta à dúvida anterior, e a essa que já que você já veio, já que você já está aqui, que pergunta, quando o Conselho Tutelar não atua junto com o Serviço de Assistência Social, o que fazer? Bom, gente, como a gente estava colocando, né, eu pedi até esse momento de fala, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, então a gente não tem nenhuma competência em relação à atuação técnica deles. Até o nosso pedido de fala foi muito vindo, né, em relação ao que o Bernardo colocou. Em 2019,
Secretaria de Direitos Humanos, por meio de um decreto, recebeu, né, os conselhos como parte das nossas atribuições lá na CPCA, que é a Coordenação de Políticas para Criança e Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos. Então, a gente assumiu, desde 2019, final de 2019, no início da eleição já, né, em vigência a partir de 2020, assumiu toda a responsabilidade administrativa dos conselhos tutelares. Isso diz respeito aos motoristas, todos eles têm motoristas, tá? Com um período coberto, no período, né, de atendimento dos conselhos mesmo, horário comercial e também no período de plantão. A gente tem contrato de limpeza, de manutenção, de estrutura física. Então, todo o mobiliário, tudo isso é da nossa competência e isso está sendo realizado desde que isso passou para a gente, né, era da subprefeitura e a gente assumiu no início de 2020. Então, assim, de fato, a gente tem feito esse esforço para dar as condições adequadas para o trabalho do Conselho Tutelar. Então, quanto a isso, a gente tem todos os contratos, enfim, tudo isso está em vigência. Em relação ao atendimento do Conselho, a gente sabe dos desafios, né? Uma das nossas atribuições também está em fornecer capacitações e formação continuada, isso está dentro do nosso escopo de trabalho. A gente já desenvolveu algumas específicas, inclusive com a temática de trabalho infantil. No primeiro semestre do ano passado, a gente fez um curso específico com a Secretaria de Saúde para a prevenção do trabalho infantil. A gente fez os encontros temáticos com essa pauta, a gente produziu seminários, então a gente tem feito esse esforço também, mas aí chega no limite da atuação, que aí isso realmente a gente não tem como, né, intervir diretamente e fazer algum tipo de cobrança. O que a gente tem feito é tentar construir essa articulação, envolvê-los, eles estão em todos os espaços, né, nas comissões municipais, eles têm cadeira na primeira infância, na SEMESCA, na SEMET. Então, acho que são espaços de construção e que a gente tem mobilizado e tem tentado fortalecer esse diálogo com a comissão permanente, que é a comissão que representa os conselhos tutelares, para que eles ocupem esses espaços e estejam mais alinhados com o trabalho que a rede vem desenvolvendo. E aí, nos casos em que, acho que um ponto importante também que a gente debateu na SEMET, né, e agora, numa reunião um pouco mais próxima com o CMDCA, que é quem também pode intervir mais diretamente na revisão da ação conselheira, né, no manual, a gente retomar isso, porque isso ficou parado. A gente fez essa revisão, a equipe da CPCA fez a parte técnica, né, de buscar a legislação junto com vocês, né, para que o documento tivesse realmente alinhado com o que se espera, né, da atuação conselheira. Então, a gente fez essa provocação recentemente na SEMET para o CMDCA também dar continuidade nesse processo. E aí, em relação aos limites, né, da atuação, quando o conselho se nega a fazer um atendimento ao entendimento, né, de que ele deveria fazer, a gente recomenda que isso seja denunciado, né, e que tenha essa representação, que a gente receba essa informação para que a gente possa encaminhar para o Ministério Público, criar processo, enfim, para averiguar a situação. É esse o mecanismo que a gente tem utilizado hoje, e eu acho que é dessa forma que a gente pode contribuir para melhorar a ação conselheira aqui no município. Obrigada, gente. Obrigado, Isa, por participar. De surpresa participar aqui, Danos. Bom, mais uma pergunta. A gente já está chegando próximo do nosso teto de horário. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer a leitura de todas as questões que foram identificadas. Eu acabei aqui priorizando aquelas que não dizem respeito diretamente ao trabalho da nossa rede de assistência social, porque entendo que a gente vai ter outros momentos e que seriam mais respondidas propriamente pela própria secretaria. Então, aproveitar a oportunidade de estar com os nossos convidados aqui e pensar e priorizar as perguntas que vão ser feitas a eles. Temos aqui mais uma sobre Conselho Tutelar, estou brincando. Aqui acho que a última pergunta, antes da gente passar para as falas finais. Então, acho que é um tema que já foi
Desculpa, tem uma aqui que eu já tinha deixado. Então, mais duas perguntas aqui, que pergunta sobre o papel de marcadores sociais como gênero, classe, raça, para o entendimento das consequências do trabalho infantil. Acho que esse tema já foi trazido aqui. Acho que se vocês puderem trazer mais um pouco como vocês têm, o que as pesquisas, o trabalho que vocês têm dito, o trabalho de mobilização, o que isso tem trazido como mudanças ou como padrões aí que se perpetuam nesses marcadores sociais. Como a gente comentou, já a maior parte, 66,1% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são pessoas negras. Então, na nossa visão, esse dado tem uma ligação direta com a escravização da população negra no nosso país. Então, por isso que é tão importante a promoção da educação antirracista. Em relação ao gênero, a maior parte são os meninos, né, que saem para as ruas, mas algumas formas de trabalho infantil, como um trabalho infantil doméstico, tem o recorte de gênero relacionado às meninas. Então, no trabalho infantil doméstico, por exemplo, mais de 90% são meninas e mais de 75% são meninas negras. Então, no trabalho doméstico, a gente tem essa intersecção de gênero e raça que precisa ser super visibilizada. A gente fez, no ano passado, também uma campanha de combate ao trabalho infantil doméstico, com a promoção de lives, que discutiram bastante o tema. Inclusive, se vocês tiverem interesse, essas lives estão disponibilizadas no nosso YouTube. E também a exploração sexual, que a Luciana muito bem apresentou, tem esse recorte de gênero também, apesar de poder acontecer com os meninos, a gente sabe que a predominância é entre meninas. Então, é isso, né? Desde essa diferenciação entre quem é o menor, quem é a criança, a gente sabe muito bem quem são as principais vítimas do trabalho infantil, e por isso que a gente acredita no enfrentamento ao racismo estrutural, também como uma forma de combater o trabalho infantil. Obrigado, Bruna. Agora, uma pergunta para o Bernardo, que foi uma das primeiras aqui encaminhadas. A pessoa pede para que o MPT comente sobre o PL 253 de 2020, em tramitação na Câmara, e como ele pode contribuir com o enfrentamento do trabalho infantil. Eu vou falar com vocês. Tem tanto projeto de lei na área de criança. Isso é um projeto pessoal meu, que eu pretendo transformar no doutorado. Eu estou pesquisando todos os projetos de lei no Congresso Nacional, comparando os períodos Lula, FHC, Lula, Dilma, Temer e esse último. Só tem projeto de lei para piorar. Todo mundo aqui assistiu Harry Potter, não assistiu? Então, por número assim, eu não consigo vislumbrar, porque a gente quando conversa sobre isso, a gente conversa sobre o tema. Está alterando isso, está alterando aquilo, está alterando aquilo. Mas se a pessoa que fez a pergunta aqui, se quiser, normalmente nós temos uma assessoria legislativa dentro da nossa Cor de Infância, que nós produzimos notas técnicas sobre todos os projetos legislativos no Congresso. Então, se tiver interesse, entre em contato comigo. O meu e-mail institucional é fácil, bernardo.coelho@mpt.mp.br. Não precisa gravar, se entrar no site do Ministério Público, tem lá, esse dado é público. Me escreve que eu encaminho a nota técnica do projeto de lei para vocês. Obrigado, Bernardo. Agora, para a gente encerrar aqui, já passamos um pouco do tempo previsto, só queria passar para as considerações finais. Vocês acho que pode seguir a mesma ordem que a gente começou, começando pela Bruna. Bom, eu quero agradecer aos meus colegas de mesa, todos, todas e todes que estão aqui presentes. Eu acho que, como a Luciana falou, é sempre muito bom a gente se reunir, se conhecer pessoalmente. Muitas pessoas eu também só conhecia pela telinha. Então, enfim, em relação ao tema, acho que a gente já falou bastante, mas só agradecer mesmo pelo convite e me colocar à disposição para trocas futuras com todos presentes. Muito obrigada. E parabenizar pelo programa. Bem, já vou adiantar, que já passou da hora. Agradecer imensamente o convite da SMADS. A gente está sempre à disposição. Reencontrar
velhos parceiros, e falar para a Luciana, espero que minha filha seja sua aluna. Porque ela está na PUC fazendo Direito. Oi? Então tá doutrinada. Então, eu espero que minha filha passe por você também. E qualquer coisa, a gente está sempre à disposição, né? A gente está lá na revisão do manual do Conselheiro Tutelar, a gente está na SEMESC, a gente está na SEMET, a gente está no fórum. Precisando, a gente está à disposição. Bom, eu só queria agradecer também, foi um prazer trocar a ideia aqui com o Bernardo, com a Bruna e o Leonardo, e dizer que, enfim, parabéns para a Secretaria de Assistência. Eu fico muito feliz, a gente sabe que a gente tem um apeguinho, né? Assim, você fala, gente, eu quero que isso fique lindo, e está muito bonito. Parabéns pelo programa. Queria agradecer o espaço que a Secretaria abriu para o Agora Você Sabe. Agradecer vocês que toparam fazer a experiência. Foi a primeira vez que eu fiz essa experiência. Eu gostei muito, espero que vocês tenham entendido e gostado também. E divulguem o Agora Você Sabe. Se não forem vítimas, espero que não tenham sido. Divulguem para pessoas que vocês sabem que foram ou que podem espalhar isto. Porque a gente tem que tirar muitas questões da invisibilidade. O trabalho infantil é uma, a violência sexual é outra, porque todas essas trazem consequências muito perversas. Se puderem acompanhar o Instituto Liberta, a gente está no Instagram, mas também queria dizer da Agenda 227, para finalizar, né? A Bruna, o Aprendiz, o Liberta, então todos, o Alan, enfim, são um monte de organizações que fizeram uma coalizão na Agenda 227, que é o artigo da Constituição que fala da criança e adolescente como prioridade absoluta, e a gente quer discutir ações concretas com os candidatos a um advocacy, com os candidatos ao presidente, inclusive sobre orçamento. Não é? Qual é o orçamento destinado à proteção à criança e ao adolescente. Então, também acompanhem a Agenda 227, que a gente vai pontuando aí as questões com vocês. Obrigado, Luciana. Quero agradecer novamente, Bernardo, Luciana e Bruna, pela disposição em participar aqui do nosso evento, da nossa mesa, e contribuir para essa discussão com a rede, com nossos outros parceiros da Prefeitura, do Sistema de Garantia de Direitos. Agradecer todo mundo que esteve presente aqui, ou esteve acompanhando esse evento pela internet, ao Teatro Municipal, pela sessão do Espaço, a Amanda e o Felipe, que fizeram a interpretação de Libras aqui no nosso evento hoje, Instituto Bacarelli, colegas de SMADs que fizeram com que fosse possível. Deu bastante trabalho, foi bem corrido, mas deu certo. E, como a Luciana disse, é um evento para a gente alimentar o espírito e conseguir continuar trabalhando. E que a gente tenha muitos encontros, né? Que a gente não se encontre só daqui a um ano novamente para falar desse tema. Espero que a gente ganhe mais força para fazer essa discussão com toda a rede socioassistencial, com as outras secretarias do município, com todos os atores envolvidos nesse esforço. Então, muito obrigado. Passo a palavra para o nosso mestre de cerimônia. Depois dos agradecimentos, então, gostaria de encerrar o seminário Trabalho Infantil é Problema Nosso, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e parabéns pela iniciativa de estar aqui numa sexta-feira pela manhã chuvosa para ouvir sobre esse tema.